Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial de terça-feira. Um prazer estar aqui com vocês de novo, agradecer a grande audiência que a gente tem tido e, evidente, a todos os nossos patrocinadores. Saiba que a gente está aqui na Band, mas também no YouTube. Então, tecla lá, bate no sininho, você vai ter acesso a todo o conteúdo do Band Empresarial. Hoje, daqueles dias que a gente tem o prazer de entrevistar alguém que a gente já conhece há muito tempo, respeita, admira e se torna amigo. Essa é a pessoa que está aqui hoje, que vai conversar com vocês. Marcelo Sacramento, um amigo, pessoa de currículo e extenso, que eu vou deixar que ele fale, senão vocês vão ficar me ouvindo aqui durante um tempão e a gente vai discorrer. Mas, Marcelo, antes de mais nada, prazer estar com você aqui, nosso Band Empresarial. Boa tarde a todos os telespectadores da Band, né, essa instituição que é respeitada em todo o Brasil, né, que faz uma televisão de primeira linha e está aqui no Band Empresarial com esse meu amigo José Azevedo. É uma satisfação, uma felicidade muito grande. Muito obrigado, Azevedo, pelo convite. Nada, a gente sempre busca pessoas que podem emprestar para a nossa sociedade esse lado empresarial. O Band nasceu disso, o Band Empresarial busca valorizar as pessoas da terra, as pessoas da casa e que empreendem, que fazem as coisas ou que de alguma forma, na função que exercem, fazem um papel relevante para a nossa sociedade e para o ambiente empresarial, Marcelo. E você, não tenho dúvida, multifunções, né? Você é uma pessoa que eu conheço hoje muito mais particularmente e sei dessas grandes atividades que você tem, mas fala aí para o nosso telespectador um pouquinho. Vamos começar pelo passo principal, que é um comunicador também, uma pessoa do comercial, que está lá na tribuna da Bahia, exercendo a vice-presidência, né? Pois é, assim, eu costumo dizer que a vida é o destino, né? A vida direciona a gente, né? Então, eu começo estudando no Colégio Militar de Salvador e aí eu tinha aquele plano de ser militar. Mas aí chega ali no ensino médio, a gente já começa a mudar um pouco a visão. Eu acabo na Faculdade de Direito da UFBA e me formo, eu sou advogado, onde construí amigos extraordinários que carrego por toda a minha vida. Tem um momento da minha vida que eu conheço uma pessoa que me dá uma visão empresarial extraordinária, que foi um baiano de coração, nascido na Espanha, Pedro Irujo Yanis, né? E Pedro me dá uma visão ampla, né? Eu já carregava do meu berço, do meu pai, da minha mãe, toda uma visão de vida bem particular. E Pedro me dá uma visão extremamente dinâmica, objetiva, de conquistar espaços na área empresarial. Empreendedor nato, né? Inclusive você está dando testemunho. Eu tenho um grande amigo de berço chamado André Pedreira de Freitas, que inclusive também trabalhou sócios, lá com Pedro Irujo. Exatamente. E ali a gente começa a enxergar essas coisas. Eu ainda tive uma passagem pela política partidária, porque todo estudante de direito, ele se politiza, né? Não tem jeito. Verdade. E aí você começa a enxergar também a sociedade. Eu que tinha uma visão que vinha do Colégio Militar e se mistura com uma visão na Faculdade de Direito, onde você aguça aquele pensamento da origem dos direitos sociais, principalmente, né? E aí você passa a ter uma visão da sociedade privilegiada. Eu me sinto assim. E assim aí, você exerceu o mandato novo, não foi? Pois é, aí jovem fui levado para a política por um amigo querido, que até hoje carrego no meu coração, Paulo Barreto de Araújo Mans Cabral. E Paulo tinha um plano político naquela época, me chama para ir com ele para esse plano político, eu vou, conquistamos vários espaços, mas assim, tanto quanto ele, assim quanto eu, o destino não nos tinha reservado a vida pública na política partidária. Diferentemente de outros grandes amigos nossos que conviveram conosco, como Arthur Maia, que hoje é um grande deputado federal, e outros tantos. Felinho, Félix Mendonça. Pois é, que trilharam, enveredaram no caminho da política. Nós acabamos não, e eu acabo voltando, cheguei a ser deputado estadual, tive esse privilégio, esse prazer, mas aí eu retorno para a iniciativa privada. E aí lá... Fundei... Mas já carreira solo, já partiu para a iniciativa privada, trabalhando em alguma empresa, alguma companhia? Na verdade, assim... Já partiu o lado empreendedorismo? Quando eu tinha 17 anos, meu pai e minha mãe me deram esse input, eu tenho que ser grato eternamente, porque
Minha mãe queria empreender numa escola particular, que funciona e é viva até hoje, são 40 anos de atividade. E naquele momento, eu com 17 anos, meu pai disse, ó, você vai ser sócio de sua mãe, você vai aprender e você vai trabalhar ao lado dela. Eu nunca me esqueço, ele dizia, você tem que ir para o escritório do contador para aprender como é que faz uma folha, como é que geram os impostos, como é que... E aí eu começo a aprender de fato e assim... Do chão, né? E do chão, e eu achava que, falei, pô, mas é muito trabalho, será que eu vou ter que a vida toda olhar folha, conferir imposto, não sei o que tal? Na verdade, a intenção dele era que eu aprendesse. Né? Saber de onde nasce aquela guia que todos nós que empreendemos, aquelas guias que todos nós... Que nos acompanham até hoje. Né? Então ali eu começo a aprender com 17 anos. Até nessa minha incursão na vida pública, eu continuava na iniciativa privada, eu tive que fazer uma opção, eu advoguei apenas 1 ano e aí tive que optar. Eu disse, olha... disse para minha mãe, olha, eu decidi, minha mãe, que eu não vou advogar. Eu vou me dedicar à iniciativa privada. E aí, qual foi a primeira empresa, Marcelo? Ou ainda hoje? Escola Parque, Colégio Parque, no Cabula. Sim, mas aí é a sua própria. Né? Começou. Nós éramos sócios, eu e minha mãe. A visão de educadora era de minha mãe. Eu fui aprendendo. Nós chegamos a montar... A empresa tem 40 anos, eu cheguei até a faculdade, a gente tem a FAP, que foi uma faculdade que nós montamos juntos. A escola nasceu dos 2 anos, era só educação infantil, depois Fundamental 1, vai até o ensino médio, até o 3º ano e entra na faculdade, no ensino superior. E qual é o impacto que você vê nisso? Você sai de um mandato de deputado até 99 e aí se depara cuidando do privado. Como é que você viu como sendo a grande mudança de chave? As coisas se unem. Eu tive um grande choque na minha vida. Um dia numa cidade chamada Piatã. Eu chego no município, lá num distrito onde tinha um vereador, e aí o menino, o filho dele, me chama e diz, eu queria que você, deputado, construísse aqui uma rampa de skate. E aí eu fui ser verdadeiro, eu disse, rapaz, o distrito não tinha água para beber. Eu disse, olha, isso não é uma prioridade na sua cidade, eu entendo da sua ânsia pelo... Rapaz, aí ele disse, tá vendo, meu pai, o senhor só traz aqui esse povo que nos nega, que não... Então, aí eu comecei a aprender que as pessoas querem, pelo menos, a esperança. E isso não combinava muito, né? E assim, aí a gente vê, às vezes, tem pessoas que vão para a promessa, né? E aí é por isso que talvez o mundo político ele tenha um desgaste forte. Porque como as pessoas não querem receber não, as pessoas querem sempre, no mínimo, ter esperança. Quando você promete ou quando você gera esperança, você pode ser confundido. E isso era uma coisa que me traumatizava. Foi um dos motivos que me fez me afastar da vida pública. Porque você, na iniciativa privada, ou pode ou não pode, ou é ou não é. Né? Você pode até fazer um esforço para fazer alguma coisa, mas ou você pode fazer ou você não pode. E na vida pública você às vezes tem que tergiversar dessa forma, isso nunca... Mas hoje eu sei que tem mais de um CNPJ, na nossa época, CGC, né? Mas quais são esses? Pois é, aí nesse caminho desses 40 anos, a gente constrói a primeira empresa que nasce depois do colégio, é uma empresa de filtragem, tratamento e reuso de água. Essa tem 34 anos, aí já fundei com meu pai. É uma empresa hoje que ela é genuinamente baiana, mas a gente atua em Brasília, a gente atua em Sergipe, a gente atua em Alagoas e João Pessoa. Na Bahia nós temos 3 estruturas bem definidas, montadas em Porto Seguro, em Praia do Forte, Salvador e Maraú. Na verdade, tirando a sede que é Salvador, é Maraú, que é uma região que precisa. Então, a nossa meta nessa empresa, ela nasceu, Azevedo, a gente ia no exterior, quando a gente tinha essa oportunidade, a gente chegava lá e encontrava água filtrada na torneira do hotel. E no Brasil não tinha isso. Então, na abertura de Collor, quando ele abre importações, começam a vir esses filtros israelenses de entrada de água. E meu pai teve esse input, que era a gente passar a fazer esse trabalho de filtragem de entrada de hotéis, de residências. A gente começa aí.
Mas o Brasil, você tinha uma carência grande no tratamento. Aí a gente tem que aprender a tratar para poder filtrar, onde às vezes as pessoas achavam que a filtragem resolveria o problema da água não tratada e não resolve. Então, a gente teve que forçosamente começar a aprender a filtrar, a tratar. E aí a gente começa, a empresa vai evoluindo, as demandas vão vindo, a gente, num determinado momento, também começa a tratar de efluente, de esgotos, e aí a gente começa a caminhar nessa direção. A modernidade começa a nos exigir tecnologia, a gente começa a fazer reuso de água, né? E aí a gente teve um grande desafio, que foi nos colocado por Dr. Norberto, que foi fazer dessalinização na Ilha de Quiepe. Na época era uma coisa assim, fora do padrão, tanto que a gente não tinha nem capital para comprar os equipamentos. Eles próprios adquiriram os equipamentos, a gente montou e operou, e opera até hoje. Então foi de sucesso, e daí nasceu uma parceria muito forte que nós tivemos e temos ao longo de toda essa caminhada desses 34 anos com a Odebrecht, que nos orgulha muito, e que desagou agora no último projeto do Monver, que é um exemplo, inclusive premiado, e nós temos o orgulho de termos sido a empresa que implantou o reuso do edifício Monver. São 2 torres, são aproximadamente 800 banheiros, e toda a água que é consumida no banho e na escovação de dente, lavagem de mãos, a água cinza clara, ela é reutilizada pelo condomínio. Então, a gente pega essa água toda, a gente capta também a água de chuva, essa água é tratada, ela é direcionada para um car wash na Garagem 4, que lava em média 500 carros por semana, com água de reuso. Essa água é utilizada também para molhação de gramas, para lavar pátios, e para 35 descargas de sanitários do térreo para baixo. Os equipamentos. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é um projeto pioneiro. E aí a gente também entrou nesse desafio da dessalinização, e a gente começa também a dessalinizar, e hoje com um custo muito mais acessível. A gente tem produtos chineses que são fabricados... É possível realmente a dessalinização completa, como se fala aí, da questão de que água não é problema para a humanidade por conta de que você pode utilizar os oceanos? Então é possível. É possível. E assim, a gente tem exemplos clássicos, né? Em Israel, em Dubai, de dessalinização, e a gente já começa a ter no Brasil. Agora, no Espírito Santo, o governo do Espírito Santo já privatiza um setor para dessalinização. Nós temos produzido aqui com sucesso um equipamento barato, pequeno, numa tecnologia nossa, que a gente dessaliniza a água no semiárido, né? Então a gente já tem determinados lugares no semiárido que a gente coloca lá. Recentemente resolvemos o problema num shopping em Serrinha, que ele precisava dessalinizar, e com baixíssimo custo a água era salobra, e nós conseguimos dessalinizar com êxito. Plantações de mamona, cooperativas. Eu tive um fórum de Israel, que é a Câmara Baiana com Israel, que mandou um abraço aqui para o Rafael, que toma conta disso, e foi um espetáculo as ideias de tecnologia voltadas exatamente para a água, até porque, você sabe, somos parceiros nisso, né? Que a gente Exatamente. Tem a Gamboa, né, que é mineralizada, digamos assim. Então, Isso. de alguma forma, eu vejo que esse é um caminho bastante interessante. A água Sim. sempre é um caminho interessante. Mas, Marcelo, você vê que o tempo passa rapidinho. A gente vai para um break e a gente volta para poder conversar aqui sobre algumas outras funções. Você tem um lado associativismo muito forte, que eu queria também trazer um pouco isso e fazer esse link com esse mundo empresarial. Mas é isso aí, gente. É rapidinho, a gente vai ali, volta para faturar um pouquinho e a gente volta com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial. Aqui, de novo, agradecer aos patrocinadores, agradecer a audiência e dizer que estamos também no YouTube. Vai lá, tecla e nos ajuda aqui a participar, se associa que você vai receber um conteúdo vasto do mundo empresarial.
Estamos aqui com Marcelo, nosso querido Marcelo Sacramento. Falamos aí um pouco já do Marcelo política, do Marcelo quando iniciou, Marcelo empreendedor, já tem um pouquinho que a gente vai discorrer um pouco. E também esse lado associativismo, também um lado que você presta, que eu vejo muito interessante, Marinha, de alguma forma, a parte que você teve muito caracterizada aqui, principalmente na sociedade baiana, como Comodoro do Iate. Fala um pouquinho disso, se é um desejo do Marcelo como pessoa a gerar contribuições para a cidade. Olha, com certeza, não tenha dúvida, meu amigo Azevedo. Talvez seja um pouco daquela veiazinha política lá de trás, que foi, né? Aquele impacto que teve do cara falar, poxa, não me traz a coisa, então vou entendeu? fazer. Então, assim, é uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho, essa dedicação a determinadas instituições, em algumas situações, né? Por exemplo, a gente fez um trabalho no Yacht Clube da Bahia, e nós somos o primeiro clube do Norte e Nordeste do Brasil a conseguir aprovar um projeto no CBC. Que vem a ser? A Confederação Brasileira de Clubes, que recebe 0,5% da loteria esportiva e direciona para financiamento de projetos esportivos e que faz o financiamento. Hoje, eu lhe afirmo, 80% dos medalhistas olímpicos brasileiros são beneficiados pelo CBC, que financia diretamente os clubes. No Brasil, o grande formador de atleta é o clube, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é a universidade. No Brasil, quem forma atleta é o clube. E o CBC faz esse trabalho. E aí, a gente aprova o primeiro projeto, eu nunca vou me esquecer disso, nós compramos 64 barcos, entraram 64 barcos no Yacht Clube da Bahia em 2016. Com esses recursos também nós conseguimos trazer o técnico que era de Robert Scheid, o Baby Arnett, ele vem morar na Bahia. E ganhamos 23 campeonatos brasileiros em 4 anos. E ainda trouxe também uma grande... Trouxemos de volta a Jacques Fabre para a Bahia. Bom, era isso que eu estava querendo lembrar. E aí a gente consegue ganhar seguidamente 3 brasileiros de vela jovem. E isso faz com que a gente tenha uma visibilidade grande. A gente ganha em 2017 o título de Clube Esportivo do Ano no Brasil. Em 2018, eu tenho a felicidade de ter sido eleito o presidente do ano. Recebi o troféu das mãos do Bandeira de Melo, que tinha sido em 2017 presidente do ano, presidente do Flamengo. E aí eu passo a ser convidado, ao findar meu mandato como Comodoro do Yacht Clube da Bahia, o Comitê Brasileiro de Clubes diz, você foi o primeiro do Norte e Nordeste do Brasil a aprovar um projeto aqui, e a gente queria que você fosse o diretor Nordeste da Confederação Brasileira. Que continua, né, Marcelo? Até hoje. E aí eu assumo a diretoria Nordeste da Confederação Brasileira e hoje nós temos quase 200 clubes do Nordeste sendo beneficiados com recursos da loteria esportiva para financiar seus atletas, né? Agora, inclusive, estamos fazendo um grande projeto para o Bahia Olímpico, né? E estamos trazendo aqui toda a cúpula da CBC, 3 campeões olímpicos no dia 19 na Arena Fonte Nova. Vamos fazer um evento que já tem a confirmação da presença do governador, do secretário de Esportes e Trabalho e Esportes, Davidson Magalhães, a presença do secretário de Turismo. Nós devemos reunir em torno de 1.500 pessoas. E me fala de gestão, já que a gente está num empresarial. Muda muito entre você estar trabalhando numa empresa privada, fazer gestão, e você gerir de alguma forma o clube. O que é que você vê de grandes mudanças? E, de alguma forma, já lhe provocando com a pergunta, como é que você vê, Marcelo, essa questão do associativismo do empresário baiano? De alguma forma, vejo isso com alguma dificuldade. Demora mais de tracionar do que em outras regiões, né? É verdade. Ele é bom. O baiano tem uma tradição disso, né? Me orgulho, por exemplo, de ser membro do Conselho Superior da ACB, estar sendo presidido por Wilson Andrade, meu amigo querido, né? E Paulo Cavalcante, que é o nosso presidente da instituição. Há o associativismo, há a vontade, mas precisa ser muito maior. Tem que ter mais adesão, tem que ter mais empresários auxiliando, apoiando. Porque olha aí, falo isso constantemente aí para vocês, gente. Vamos participar disso, porque, inclusive, Marcelo, eu brinco muito dizendo o seguinte, até para as reivindicações é mais fácil de lidar. Você vai com muito mais força e sem carimbo de nome e rosto de ninguém, né? Perfeito, perfeito. Então, quando você tem uma boa representação, aquela representação faz o trabalho por todas as empresas, traz os benefícios, vai às autoridades, questiona, mostra, né, com argumentos, entrega soluções. E
que a instituição chega mais forte do que chegar individualmente, 1, 2, 3. Então, a gente tem que entender isso, as pessoas têm que entender isso, né? Mas, respondendo a sua pergunta, a grande diferença é que quando você está gerindo a sua empresa privada, você toma decisões de forma mais rápida e mais objetiva e você deve satisfação no máximo a seus sócios, né? Quando você está gerindo instituições, você tem conselhos, né? Você tem que se preocupar muito com os conselhos, você tem que se preocupar muito com... Não são ações monocráticas, você tem que entender que você é um gestor de uma coletividade. E ao ser gestor de uma coletividade, você tem que estar muito atento a ouvir o que a coletividade, né, e os órgãos daquela instituição lhe diz, lhe apontam sinais para você caminhar naquela direção e ficar muito atento com tudo que envolve prestações de contas, autorizações, estatuto, regimento. Você tem que estar muito antenado com isso. Diferentemente da sua empresa, onde o risco é seu, né? Você senta ali com seus sócios, decidiu, tocou, deu certo, ótimo, não deu, capitaliza o prejuízo e vai em frente. Quando você está numa instituição coletiva, essa preocupação ela é muito grande. E aí vem de novo um lado que talvez não seja, vai você participar da Irmandade Senhor do Confio. E aí é que eu já não entendo mais. Daqui a pouco tá Marcelo ali do lado do Padre Edson, pô, meu amigo. Muito orgulho, né? Muito orgulho de estar ao lado do Padre Edson, de também ser amigo do Padre Luiz, do Padre Abel, né? De também me relacionar com o cardeal Dom Sérgio, o grande líder da nossa igreja. Verdade. Né? E aí eu aproveito até a Band para a audiência para dizer, porque pouca gente sabe, Dom Sérgio é um dos 9 ministros do Papa Francisco. Papa Francisco. Pouca gente sabe. Dom Sérgio trabalha todo mês, ele vai a Roma. Todo mês. Tem meses que ele vai a Roma 2 vezes para tocar os interesses da Igreja Católica Mundial. Então, é uma sumidade, um homem muito inteligente, muito capaz, né? E os nossos padres, as pessoas que guiam esse rebanho católico da Bahia e do Brasil de uma forma geral, mas mais da Bahia, onde a gente vive. Então é um privilégio você poder estar com o Padre Luiz, Padre Abel, assistir uma missa com o Padre Edson. E essa diversidade, ou seja, na verdade, a gente pode dizer então que Marcelo, o perfil empresarial seria um grande, eu diria que característica, o networking. Ou seja, o netwave, mas com eficiência, com prática, né, Marcelo? Porque diante de tantas coisas, a gente vai falar aí de Benin, se ainda fosse falar de Benin e tudo mais, você estaria aí, de alguma forma, com essa multiplicidade de funções. E aí, o que é que você diz como recomendação para dizer o seguinte, é esse o perfil, acha que isso é que faz os grandes empresários, esse tipo de networking, além do trabalho, é lógico? Eu acho que, primeiro é resultado, não é? É trabalho e resultado. Porque se você trabalha, eu costumo dizer, se você ora, se você é do bem, se você trabalha, não tem, as coisas não dá errado. Acontecer. Minha mãe me disse, sempre me ensinou isso, meu filho, nada vence a força do trabalho. Então, trabalhou na direção certa, com tranquilidade, entendeu? E eu costumo dizer a todos, às vezes brincando e tal, porque a gente sempre enfrenta oposição aqui e ali, né? Sempre. Eu disse, eu durmo com a minha cabeça, eu não tenho medo de ninguém, não é porque eu seja melhor do que ninguém, não é porque eu seja pedrada, não, dá fruto, viu, doutor? Eu não tenho medo de nada nem de ninguém, porque eu durmo e acordo com a verdade. Entendeu? Então, quando você dorme e acorda com a verdade, tudo para você é muito mais fácil, entendeu? Tudo é muito mais fácil. Nessa geração nossa, qual que você vê o grande desafio que você teve, né? Para poder... O que é que a gente pode identificar como sendo o grande desafio? Porque para a gente não é fácil. A geração, diria que quase baby boomer, né? Mas a gente enfrentou aí trabalhar com telex para estar vivendo de smartphone e inteligência artificial. Empresas têm que se preocupar hoje com diversidade, com ESG, com tantas coisas. Qual que você vê o grande desafio e quais são os planos de Marcelo aí para isso? Olha, eu acho que o grande desafio hoje é você ser, com precisão, mais rápido. O mundo não é dos mais fortes, o mundo é dos mais rápidos. Então, aqueles que conseguem atingir os objetivos com precisão, com mais rapidez, são os que vão chegar na frente. Então, é ter conhecimento, ter capacidade de dar resultados, né? Sem muito trololó, não... O famoso somebody love, o Rolando Lero, não funciona mais. Então, você tem que ter objetividade, resultado, focar nos resultados, trabalhar com seriedade
e que eles aparecem. Eu sempre ensinei às minhas filhas o seguinte, olha, não São se... duas, né, Marcelo? Duas, Juliana e Thaís. Já casadas, a mais Um velha abraço já... para a esposa também, senão vai ter problema em casa. Conheço, Mônica. Minha esposa querida. Então, assim, a gente não... Eu sempre disse, minhas filhas, vocês não têm que mirar a vida de vocês em ganhar dinheiro. A vida de vocês é trabalho, é trabalhar. O dinheiro é consequência. Se você está trabalhando certo, se você está fazendo as coisas direito, ele vai chegar, ele vem. Ele é uma consequência. Então, não fazer as coisas mirando exclusivamente direito. O dinheiro. Porque às vezes você faz sem mirar o dinheiro e o retorno que você recebe, né, é gigantesco. É gigantesco. É o que eu vejo a pirâmide de Maslow explica muito bem isso, né? Porque você vai fazendo, vai bater sua parte fisiológica, você vai subindo, chega num momento que você está querendo realizar, deixar, e esse dinheiro entre si deixou de ser o principal valor, né, Marcelo? E o que é que a gente pode esperar de Marcelo daqui para frente? Olha, continuar com essa determinação, com essa obstinação. Eu acho que eu vou trabalhar até o dia que Deus me permitir, né? Vou procurar dar resultados. Um desafio grande que eu encaro agora e que me chamaram, né? Vem aqui para a gente fazer com que a nossa Irmandade do Bonfim, ela cresça, né? Que o nosso santuário, a nossa Basílica Santuário, ela se projete nacionalmente e faça, e aí esse apelo vem de vários irmãos, e nós vamos fazer isso com muito afinco, porque o Bonfim é inspirador. Me fala. Eu conclamo a todos os baianos, tem muitos que já fazem isso, sexta-feira, domingo e tal, é conviver mais também. Conviver mais. Então, quem sempre que puder estar sexta-feira no Bonfim, domingo no Bonfim, é ir lá conversar com ele, que ele dá os caminhos. Marcelo, agradecer demais, papo super agradável, ver como passa e de alguma forma desejar a vocês nos seus planos, que essa carreira de sucesso em tudo que você coloca a mão, que ela continue, além do lado que eu acho mais forte que o seu, que é esse sorriso, essa amizade, essa leveza que você leva para você. Obrigado. Você também é uma pessoa muito querida, você é um sucesso, acertou a Bandeirantes quando conseguiu te trazer para cá, né? E descortinou esse homem de televisão que você se mostra com tanta habilidade, com tanta capacidade, já é um empresário de sucesso, sempre foi. Então é uma satisfação estar aqui com você, meu amigo Azevedo. Eu quero te agradecer mais uma vez imensamente, agradecer a todos os telespectadores da Band, a todos que fazem a TV Band, a Rádio Band, tudo que envolve essa emissora, que é realmente de altíssima qualidade, de muito respeito. Muito obrigado. É isso aí, gente. Encerrando o nosso Band Empresarial, mas lembrando a você, terça-feira que vem, 13h30, nós estamos de volta aqui com muito mais assunto, com pessoas também tão interessantes e que trazendo aqui um pouco do movimento empresarial na nossa Bahia. Então não esqueça, terça-feira, 13h30, Band Empresarial estará com vocês. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.